Olá, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Primeiro, gratidão por sua audiência. É uma satisfação ter você neste canal. Hoje estudaremos três tópicos relevantes da Lei de Improbidade Administrativa, que foi modificada pela Lei 14.230 de 2021. Então vamos lá. Bem, o primeiro tópico é a inclusão do dolo para a configuração do ato de improbidade, ou seja, inclusão da necessidade de prova da intenção do agente para a configuração do ato de improbidade. Segundo o artigo 2º da nova lei, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Os artigos 9º, 10 e 11 permanecem os mesmos da Lei 8429 de 92. Ocorre que agora a compreensão é que esses atos necessariamente precisam ser dolosos, ou seja, intencionais. Recordando o nono, atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. O 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. O 11, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Tudo isso necessita de prova do dolo. Muita atenção à redação do artigo 11, parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Quando a gente lê esse artigo 11, parágrafo 5º, é bom recordar o teor da súmula vinculante 13. Súmula vinculante, vocês sabem que toda ela é editada, qualquer súmula vinculante é editada pelo Supremo Tribunal Federal. Olha o que é que dispõe há muito tempo já essa súmula vinculante. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. Portanto, é impossível falar do texto do artigo 11, parágrafo 5º da Lei de Improbidade, que foi modificada pela 14.230, sem recordar o teor da súmula vinculante 13. Bem, vencida essa etapa, outro tópico muito importante diz respeito à responsabilização da pessoa jurídica. Olha que interessante. Havendo reconhecimento da responsabilidade da pessoa jurídica com base na lei anticorrupção, que é outra lei, que é a Lei 12.846 de 2013, afastam-se as sanções de improbidade administrativa. Isso para evitar uma dupla responsabilização. Isso para evitar bis in idem, né? Então, olha só. Artigo 3º, parágrafo 1º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Agora, o mais interessante de tudo isso
é exatamente o parágrafo 2º do artigo 3º, com a redação conferida pela Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei anticorrupção. Então, o que a gente depreende de tudo isso? Um diálogo entre a lei anticorrupção e a lei da improbidade administrativa com a redação conferida pela 14.230, ou seja, há um diálogo entre o texto da 8429 com o da 14.230 e, claro, com a lei anticorrupção, que é a 12.846. O terceiro e último tópico de hoje, muito importante, tanto é que eu deixei para o final, em relação à legitimidade para a propositura da ação de improbidade. Aqui, muita atenção à redação proposta pela Lei 14.230 e, principalmente, ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre essa matéria. É muito importante que você fique ligado. Olha só, olhe o que a Lei 14.230 documentou. Ela consignou que a legitimidade para a propositura da ação de improbidade seria exclusiva do Ministério Público. Olha o que está no texto da lei, artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Ocorre que houve duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 7042 e a 7043. E nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os entes públicos interessados podem também propor ação de improbidade administrativa. Portanto, compreendeu-se que a legitimidade para a propositura da ação de improbidade não necessariamente é exclusiva do Ministério Público. É muito importante que você entenda o artigo 7º da Lei de Improbidade, com a redação conferida pela 14.230, à luz das ADI 7042 e 7043. Em 31 de agosto de 2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição, ao assegurar ao Ministério Público a competência para ajuizar essas ações, no caso de improbidade, essa competência não exclui a legitimidade de terceiros. Por isso que eu coloquei no tópico anterior que os entes públicos interessados podem propor também ação de improbidade administrativa, se for o caso, né? Portanto, os entes públicos que tenham sofrido prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados a propor ação e celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. De acordo com a decisão, o poder público fica autorizado, e não obrigado, naturalmente, a representar judicialmente o agente que tenha cometido o ato de improbidade, desde que a norma local disponha sobre essa possibilidade. Que norma local seria essa? A estadual ou a municipal, a depender do caso concreto. Bem, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Até o próximo encontro. Paz e bem, fraterno abraço, até a próxima!